Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. O tema desta videoaula é o Teorema de Weierstrass, também conhecido como Teorema do Valor Extremo. Este teorema nos garante que, se uma função é contínua dentro de um intervalo fechado, então há pelo menos um ponto de máximo global e pelo menos um ponto de mínimo global dentro deste intervalo. Bons estudos e boa aula! O Teorema de Weierstrass. O Teorema de Weierstrass, conhecido também como Teorema do Valor Extremo, é um teorema que é fácil de enunciar, mas muitas vezes um pouco complicado de se entender, devido a algumas particularidades. Primeiro vamos enunciar o Teorema do Valor Extremo. Seja f uma função definida em um intervalo fechado, de a até b, se f é contínua, ou seja, f contínua neste intervalo, de a até b, então f possui pelo menos um ponto de mínimo e pelo menos um ponto de máximo globais neste intervalo de a até b. A seguir, ilustraremos o teorema do valor extremo através dos gráficos das funções f, g e h, que são contínuas no intervalo de a até b. Vejamos o primeiro exemplo. Aqui nós temos o gráfico de uma função f contínua em um intervalo fechado de a até b. Então, são válidas as hipóteses do teorema do valor extremo. E o teorema do valor extremo nos garante que, dentro desse intervalo de a até b, esta função tem um ponto de máximo global e tem também um ponto de mínimo global. Neste exemplo, o ponto de máximo global é x igual a c. E nós podemos identificar pelo gráfico. E o ponto de mínimo global é x igual a d. Vejamos agora um outro exemplo. Aqui nós temos o gráfico de uma função g. Esta função é contínua no intervalo fechado de a até b. Ou seja, são válidas as hipóteses do teorema do valor extremo. E o teorema do valor extremo nos garante que, se uma função é contínua no intervalo fechado de a até b, então ela tem um ponto de máximo global e um ponto de mínimo global. Neste exemplo, o máximo global é x igual a c. E o mínimo global está no extremo do intervalo, que é x igual a a. Vejamos mais um exemplo. Aqui nós temos o gráfico de uma função h, que é contínua dentro de um intervalo fechado de a até b. B está aqui. Como a função h é contínua dentro do intervalo fechado de a até b, o teorema do valor extremo nos garante que esta função tem um ponto de máximo global e um ponto de mínimo global dentro deste intervalo. Aqui ela tem dois pontos de máximo global, x igual a c e x igual a e. Então, aqui nós temos o f de c, que é igual ao f de e. E ela também tem um ponto de mínimo global. Isso é garantido pelo teorema do valor extremo neste intervalo, que é em x igual a d. Então, está aqui. X igual a d é o ponto de mínimo global e o valor mínimo da função neste intervalo é f de d. Mas qual é a importância do teorema do valor extremo dentro da otimização? É importante por quê? Porque você sabe que dentro de um intervalo você tem um ponto de máximo global e um ponto de mínimo global. Então, se você fizer alguma otimização da função dentro do intervalo, você vai encontrar os pontos extremos de máximos e mínimos globais. Vejamos agora um caso em que as hipóteses do teorema do valor extremo não são atendidas. Neste caso, não há como garantir a existência de máximos ou mínimos globais no intervalo. Como exemplo, vamos considerar a função m dada por m de x igual a x ao quadrado mais 1, se 0 é menor ou igual a x, que é menor do que 1, e m de x é igual a menos x ao quadrado mais x mais 1, se 1 é menor ou igual a x e é menor ou igual a 2. Vejamos o gráfico desta função. Claramente a função m
não é contínua dentro deste intervalo, ela tem uma descontinuidade em x igual a 1. E como a função não é contínua, nós não podemos afirmar que neste intervalo vale o teorema do valor extremo. Então, o teorema do valor extremo, ele é para funções contínuas no intervalo fechado de a até b. Dentro do intervalo de 0 até 2, esta função não é contínua, então você não tem a garantia de que existe um ponto de máximo global e um ponto de mínimo global desta função neste intervalo. Analisando pelo gráfico, primeiro você pode observar que há um ponto de mínimo global. O ponto de mínimo global é x igual a 2. X igual a 2 é um ponto de mínimo global. Mas no caso não há um ponto de máximo global. Por quê? Devido a esta descontinuidade do gráfico, que você pode observar, devido a essa descontinuidade da função em x igual a 1, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, eu vou conseguir um valor da função sempre maior. Como assim? E mais limitado, né? Ele nunca vai chegar em 2. Então, por exemplo, se eu pego um valor de x aqui, ele vai ter um f de x. Se eu aproximo mais o x do número 1, o que está acontecendo com f de x? Ele está se aproximando de 2. E eu posso tornar o f de x o quão próximo de 2 eu quiser. Basta eu pegar o valor de x suficientemente próximo de 1. Ou seja, o que eu quero dizer? Que não há um valor máximo global que essa função vai atingir. Não há sequer um valor máximo desta função dentro deste intervalo. Por quê? Porque eu consigo valores de f de x cada vez mais próximos de 2. Eu consigo encontrar, por exemplo, um f de x igual a 1,9, 1,9999, que é maior do que 1,9, 1,9999, assim por diante, que é maior do que o anterior. Então, como nós temos um exemplo em que não são válidas as hipóteses do teorema do valor extremo, nós não podemos garantir que neste intervalo exista um ponto de mínimo global e que exista também um ponto de máximo global. Por quê? Porque a função não é contínua dentro deste intervalo. O intervalo de 0 a 2 é fechado, porém a função não é contínua, então nós não podemos garantir a existência de máximos globais e também de mínimos globais. Então, este é um detalhe que o teorema do valor extremo, que acaba que os alunos costumam não perceber essa particularidade. O teorema do valor extremo ele é muito simples de se enunciar, mas essas particularidades acabam sendo um pouco complicadas de se enxergar. Vamos considerar agora um exemplo clássico. Vou fazê-lo aqui ao lado. Que é o da função 1 sobre x. O gráfico da função 1 sobre x é deste modo. Vamos considerar o intervalo de 0 até um ponto b maior do que 0. Por exemplo, está aqui o 0 e aqui o ponto B. No intervalo fechado de 0 até B, não são válidas as hipóteses do teorema do valor extremo dentro desse intervalo fechado. Por quê? Porque a função não é contínua em x igual a 0. Em x igual a 0, você tem um ponto de descontinuidade. Então, dentro desse intervalo de 0 até b, observe que quando x se aproxima de 0 pela direita, f de x tende para mais infinito.
Então, não há um valor máximo global de f para algum x dentro desse intervalo de 0 até b. Então, não há um ponto de máximo global no intervalo de 0 até b. Mas há um mínimo global. Mas o teorema do valor extremo, ele nos garante que, se a função for contínua dentro do intervalo fechado de a até b, existe um ponto de máximo global e existe também um ponto de mínimo global. No caso aqui, existe apenas um mínimo global em x igual a b. Se você considerar um intervalo de a até b, sendo a e b maiores do que zero, agora sim, nesse intervalo de a até b, são válidas as hipóteses do teorema do valor extremo. Por quê? Porque a função é contínua no intervalo de a até b. E o teorema do valor extremo nos garante que dentro do intervalo de a até b, nesse intervalo, há um máximo global e há um mínimo global. No caso, o mínimo global é x igual a b e o máximo global é x igual a a. Bom, pessoal, finalizamos esta videoaula sobre o teorema do valor extremo, que é um importante teorema que nos garante a existência de máximos globais e mínimos globais dentro de um intervalo fechado onde a função é contínua.